Olá, meu nome é Daniela Jacques Brauner, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União. Gostaria de agradecer o convite da Polícia Militar de Santa Catarina para falar um pouquinho sobre violência doméstica e feminicídio. Nesse dia que estamos comemorando, ou melhor, pontuando o Dia Internacional da Mulher. Bom, esses dois temas, violência doméstica e feminicídio, se inserem num tema maior, que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher encontra espaço na sociedade de discussão a partir da premissa de que existe uma hierarquia que foi durante muito tempo naturalizada em relação a esse papel ocupado pela mulher de certa inferioridade. Não muito tempo, só a título de curiosidade, a mulher dentro da família não tinha capacidade civil, ou seja, quem respondia, quem falava em nome da família era apenas o marido. E outras curiosidades também e fatos históricos podem ser trazidos nesse aspecto, por exemplo, em relação aos contratos de trabalho de mulheres que saíam para atuar como professoras com determinação de horário para retornar à casa, não podendo ficar após as 18h20 na rua. Isso tudo refletiu o quê? Uma ideia geral da sociedade de que a mulher deveria estar conscrita ao lar, ou seja, as suas atividades devem ser desenvolvidas dentro do ambiente doméstico. Só que esse ambiente doméstico muitas vezes não se mostrava um ambiente seguro para essa mulher, e ela vinha sofrer também dentro dessa estrutura violência por aquele que deveria ser o grande parceiro e protetor nessa estrutura patriarcal com prevalência do marido, que era quem justamente perpetrava a violência e a colocava numa situação de extrema vulnerabilidade. É bom lembrar que nesse aspecto prevalecia dentro da sociedade de forma geral um ditado do qual em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. O Estado deve se afastar, se abster de se intrometer em assuntos que são assuntos familiares, que não devem dizer respeito ao aspecto público, delimitando de forma bastante clara o espaço público do espaço do que é privado e da atuação estatal nesse sentido. E aí nós podemos ressaltar um dos temas me proposto, que é a violência doméstica. Essa violência, como falei, perpetrada dentro do ambiente de casa, no ambiente doméstico, por aquele que é o seu parceiro, o seu companheiro dentro da estrutura familiar. Vejam que durante muito tempo se discutia a necessidade de uma lei que tratasse a respeito dessa violência em razão do gênero, em razão dessa situação peculiar. Dizia-se na sociedade que não era necessária uma lei para tratar de lesão corporal da mulher que vinha a sofrer agressão pelo marido, ou para tratar de eventual violência psicológica, porque já existia o Código Penal e o Código Penal daria conta desse aspecto quando ele fosse prevalecente, como por exemplo no caso de uma lesão corporal, e aí então a lesão corporal leve, grave, com resultado, inclusive com resultado morte, ou mesmo em questões relativas a um xingamento, os crimes contra a honra poderiam servir ali nesse aspecto para tipificar e coibir alguma atitude que extravasasse aquela atitude considerada normal dentro da família. Mas vejam que um caso peculiar e uma atuação no âmbito internacional fez com que essa discussão mudasse de rumo no Brasil, que foi justamente o caso da Maria da Penha,
que vai dar o nome à Lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Esse caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? É um órgão no sistema da Organização dos Estados Americanos que visa a monitorar o cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos no âmbito das Américas, e outros tratados de direitos humanos também no âmbito das Américas, como, por exemplo, a Convenção Belém do Pará, de 1994, conhecida como Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Esses dois instrumentos tratam justamente a respeito de instrumentos internacionais, tratados, convenções, do qual o Brasil assinou e se propôs a coibir e a erradicar essa violência contra a mulher. Mas não basta simplesmente enumerar e aceitar direitos, é preciso fazê-los prevalecer, é preciso fazê-los cumprir. Então, como o caso Maria da Penha se tratava de uma agressão que ela vinha sofrendo do marido durante muito tempo no ambiente doméstico, culminando com uma tentativa de assassinato, ele atira nela e, em razão dessa lesão, por arma de fogo, ela se torna paralítica. E então ela vai à justiça reivindicar a punição do seu agressor. Só que essa agressão demora muito tempo dentro daquele esquema que nós conhecemos do Código Penal para que o processo continue. Além disso, ela continua, evidentemente, a conviver. Claro que dali vai resultar um processo de divórcio que ela leva a efeito, na época ainda a separação judicial, separação de corpos e posteriormente o divórcio, mas tudo isso num ambiente extremamente próximo ao seu agressor. Então, nessa situação, a Comissão Interamericana fez uma recomendação ao Brasil de que aquela legislação tradicional, ordinária, não serviria para coibir uma violência específica de gênero no ambiente doméstico e familiar. Daí surge, então, a Lei 11.340, batizada de Lei Maria da Penha, em razão da vítima que levou o seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos se chamar Maria da Penha. Essa legislação avançou muito o tema da violência contra a mulher no Brasil, que, como eu disse, era algo naturalizado, era algo de alguma forma que deveria ficar no ambiente privado e que o Brasil responderia de forma adequada com os instrumentos legislativos já em vigor. Mas só a legislação não basta. Foi preciso também que os profissionais que atuam nesses casos também tivessem aqui um treinamento específico para lidar com as situações de violência doméstica, inclusive para atender aquela mulher por meio, muitas vezes, que vai fazer uma denúncia utilizando senhas ou códigos para tentar de alguma forma contornar aquela vigilância permanente do ambiente doméstico. Vejam que essa lei de violência doméstica, ela vai iniciar um movimento maior de coibição de violência no Brasil no aspecto legislativo. E aí eu pontuo a lei do feminicídio, conhecida Lei 13.104 de 2015, que vem justamente tipificar, ou seja, tornar crime o termo feminicídio,
que é justamente o homicídio em razão do gênero feminino. Então, esse homicídio dá por circunstâncias em que a vítima é mulher. Isso vem num aspecto que nós podemos enfatizar em razão justamente de que o Brasil é um país em que os índices de feminicídio são extremamente altos, revelando justamente que aquele aspecto da violência doméstica que nós vimos lá na Lei Maria da Penha, ele se torna novamente presente em relação ao extermínio, ao homicídio, e aí não apenas a violência em si, mas aquele homicídio, a morte da mulher em razão justamente do gênero. Lembrando que a maioria dos casos, esse agressor, essa agressão se dá também no ambiente doméstico. Então, vejam que a lei do feminicídio, ela vem justamente nessa senda de coibição maior do que é a violência contra a mulher. E o respeito do Brasil a instrumentos internacionais, como eu falei, tratados de direitos humanos, que o Brasil assinou, ratificou, internalizou no seu ordenamento jurídico para coibir e para ter um tratamento adequado às questões atinentes à violência contra a mulher. Então, são elas a convenção, são esses tratados, a Convenção Americana, que é um tratado geral, não trata especificamente do gênero, mas principalmente a Convenção Belém do Pará de 1994, que trata justamente da violência contra o gênero ou em razão do gênero. E aí, nesse tratado, vejam que interessante, ele também faz menção da violência institucional, ou da violência que não é aquela praticada simplesmente pelo agressor naquele momento, mas a perpetuação da violência no momento de apuração, no momento de investigação, no momento de punição desse agressor. Quando a vítima busca nas instituições um acolhimento e a resposta do Estado, no sentido do Estado maior, em relação ao seu poder de punir aquele agressor. E aí aqui esse cuidado que nós temos que ter em relação à revitimização, ou seja, fazer com que essa vítima de violência doméstica sofra, ou uma potencial vítima do feminicídio, posteriormente ela vire uma potencial vítima do feminicídio, ou que também aquela agressão ela não foi denunciada porque o contexto de acolhimento institucional não fez com que essa mulher se encorajasse no sentido de denunciar o seu agressor. E aí, esse aspecto, ele vai justamente ao encontro de questões que estão sendo discutidas no momento relativamente a pré-julgamentos, a estereótipos de gênero, a como que esse acolhimento institucional é dado a essa mulher. Por exemplo, se ela chega em um ambiente de denúncia, no fórum, por exemplo, e vai fazer uma audiência e é direcionada a ela uma pergunta como, por exemplo, mas o que tu fez para levar com que o teu marido tivesse essa reação? Qual foi alguma coisa que tu provocou em relação a isso? Ou qual era a roupa que tu queria vestir, ou a roupa que essa mulher estava vestindo ao sofrer a violência sexual ou abuso sexual? Então vejam que essa pergunta, ela tem por trás um preconceito, uma mensagem no sentido de que, olha, de alguma forma ela fez por merecer. Será que essa mulher não contribuiu pelas suas atitudes ou provocou aquele seu companheiro, seu marido, a levar algum ato de violência extremo em razão
da sua atitude. Claro que isso vem, vejam só, há uma ideia de que a imagem e a honra do marido, algo que era lá atrás permissivo quanto à própria prática do ato de homicídio, pudesse ser naturalizado ainda hoje. Então veja, no momento passado, o Brasil admitia que o marido traído pudesse, em razão da sua imagem e honra, fazer com que ele vitimasse a sua mulher, já que no momento de grande emoção, ele se viu ali atentado contra a sua masculinidade, contra o seu papel hierárquico na sociedade. E essa justificativa, que embora não seja mais coibida sob a forma de permissivo legal do crime contra a honra, ele vai, do crime de defesa da honra, digamos assim, ele vai permear argumentos no sentido de que talvez outros motivos justificassem aquela violência generalizada. Então, por esse motivo é que nós tivemos, agora em 2021, uma lei importante nesse aspecto legislativo que nós estamos tratando aqui, a respeito da violência institucional, que é a Lei 14.245, de 22 de novembro, conhecida como Lei Mariana Ferrer. E porque também aqui o nome de uma mulher que foi vítima durante um julgamento, em que ela foi bastante exposta, fotos e tudo, no sentido de naturalizar a violência que ela eventualmente sofreu, uma violência sexual, em razão das suas atitudes, do seu comportamento. E naquele ambiente, liderado por homens, ela foi exposta justamente por figuras representativas do Estado, aquele que deveria acolhê-la contra o seu agressor. Então, quando a gente fala aqui em revitimização, nós estamos tratando justamente do papel dos agentes do Estado quando vão lidar com a violência contra a mulher. E aí, falando de violência de forma ampla, violência doméstica, uma violência sexual fora do ambiente doméstico, todos em que nós temos uma condição de gênero que deve ser levada em conta por esses agentes no trato dessa vítima. Então, a minha abordagem se destina justamente a que nós possamos pensar qual é esse papel desses agentes do Estado a partir do enfrentamento à violência doméstica e como que deve ser feita essa abordagem da vítima mulher. Sempre pensando que qualquer abordagem, qualquer comportamento que venha a expor a integridade física, psicológica, que venha causar novamente o sofrimento, deve ser evitada. Por quê? Porque essa mulher já vem passando por um processo de vitimização em razão do seu agressor. E por que isso tudo é importante? Para que o Estado ofereça um ambiente seguro e que esses crimes sejam de fato denunciados. Porque qual é o revés? Se a vizinha, se a amiga, ela não for acolhida, se ela for objeto de chacota, se ela for piada, se ela não for bem tratada no ambiente em que ela está fazendo a denúncia, qual vai ser o reflexo na outra vítima, nessa vítima amiga da vizinha, etc. Ela não vai se sentir confortável para fazer essa denúncia. E qual vai ser a consequência na sociedade? A continuidade desse tipo de violência que não vai ser coibida. Então, em razão disso, eu chamo a atenção para a importância de que essa violência institucional, que aparelhos no sentido de uma oitiva acolhedora, no sentido de perguntas que não tragam um vexame e uma situação de sofrimento à vítima, sejam evitadas.
Então, seriam essas as minhas explanações a respeito da violência contra a mulher. Eu espero sinceramente que nós possamos construir uma sociedade mais igualitária nesse aspecto e que esse tema seja objeto de reflexões aí no âmbito da Polícia Militar de Santa Catarina, tá? Um abraço a todos e a todas.